E finalmente o Corinthians apresentou uma grande novidade para nós torcedores. Entendam por que a diretoria do Corinthians necessita resolver o quanto antes possível o futuro do atacante holandês Memphis. E por incrível que pareça, o treinador Fernando Diniz foi absolvido no STJD. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre o treinador Fernando Diniz. Por incrível que pareça, ele foi absolvido no STJD. Fernando Diniz foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva após o jogo em que perdemos para a equipe do Mirassol na rodada anterior do Campeonato Brasileiro. Lembrando que os 2 gols da equipe do Mirassol foram irregulares. Corinthians que, infelizmente, com a derrota, voltamos para o Z4 do Campeonato Brasileiro e absolutamente que uma derrota custou muito caro para nós. Volto a dizer, os 2 gols da vitória do Mirassol foram irregulares. O primeiro, um pênalti mal marcado do Matheus Candansan, e o segundo, antes do cruzamento que acabou no segundo gol, falta em cima do meio-campista Rodrigo Garro. Na entrevista coletiva, Fernando Diniz fez críticas ao árbitro da partida e, como eu disse, ele foi denunciado pelo STJD e poderia pegar até 6 jogos de suspensão. O julgamento aconteceu nesta sexta-feira, 8 de maio, e o Fernando Diniz acabou sendo absolvido. Com isso, ele está liberado para comandar o Timão no clássico de domingo contra o São Paulo na Neoquímica Arena, jogo da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, em que temos necessidade de vencer para justamente deixar o Z4. A minha opinião quanto ao Fernando Diniz ter sido absolvido pelo STJD é a seguinte: sinceramente, chega também a ser inacreditável. Mediante a tudo que nós estamos acompanhando, que o STJD tem feito com o Corinthians, sempre com a mão bem pesada para julgar as coisas do Timão. Tivemos, por exemplo, o Paredão Hugo Souza pegando 2 jogos de suspensão por também ter criticado uma arbitragem. Então, surpreendente o Fernando Diniz ter sido absolvido. Sinceramente, agora analisando a maneira correta, Fernando Diniz não falou nada demais do Matheus Candansan, ele simplesmente citou que a arbitragem foi horrível e que errou. E aonde que está a ofensa ou a mentira do Fernando Diniz? Então, sinceramente, já foi um absurdo ele ter ido a julgamento. Claro que teria sido um absurdo ainda maior se ele tivesse sido, de repente, punido. Mas, enfim, pelo menos aí uma coisa correta que foi feita no STJD com o Diniz absolvido. Mas, volto a dizer, nem era para ter sido denunciado. E agora vamos falar sobre Memphis mais uma vez. Eu quero explicar a vocês por que a diretoria do Corinthians necessita definir o futuro do atacante holandês o quanto antes possível. O Memphis está machucado desde o dia 22 de março, naquele jogo contra o Flamengo, empate por 1-1 na Arena, em que ele deu um passe sensacional para o Matheus Bidu dar uma assistência para o Yuri Alberto marcar o gol do Timão naquela partida. O Memphis sentiu a coxa, acabou deixando o jogo antes da metade do primeiro tempo e desde então ele vem fazendo tratamento para se recuperar. Existem remotas chances dele jogar o clássico, pelo menos estar à disposição contra o São Paulo, mas está sendo feita uma cautela muito grande para que o jogador consiga ter uma sequência. E claro, também o Memphis já com a cabeça na Copa do Mundo. A questão do Memphis com o Corinthians estão surgindo polêmicas. O contrato dele encerra no dia 20 de junho. Temos informações variadas. Há quem diga que o Memphis está acertando o salário, 2,5 milhões de reais por mês, reduzindo de 3 para 2,5, como foi dito pela
Gazeta Esportiva, contrato até 2028, Corinthians buscando parceiros para manterem o Memphis, e também tem informação que o Memphis já está fora do Corinthians. Enfim, mediante a todas essas informações diferentes, eu vou falar para vocês por que a diretoria do Corinthians necessita quanto antes resolver o futuro do Memphis. Primeiramente, não dá para o Fernando Diniz ficar contando com um jogador que daqui a menos de 2 meses vai embora, se realmente ele não for ficar. Não dá também para o jogador ir para a Copa do Mundo com o futuro incerto, porque se de repente a intenção for que ele permaneça e aí ele vai para a Copa do Mundo e de repente faça uma bela campanha, aí claro que o jogador vai acabar encarecendo ainda mais. Então, a diretoria do Corinthians, para acabar com todos esses detalhes e polêmicas, necessita o quanto antes possível definir o futuro do Memphis. A minha opinião quanto a essa questão Memphis é a seguinte, vamos lá. O contrato do Memphis vai se encerrar no dia 20 de junho. Daqui a poucos dias, o Memphis vai entrar no seu último mês de contrato. Então não dá para ficar enrolando, não dá para ficar demorando. É preciso a diretoria agir. Se o Memphis não for ficar, se o Corinthians não quer pagar mais pelo jogador, não dá, por exemplo, para ficar dependendo de cair uma empresa e resolver pagar milhões por um atleta. Eu, claro, acho totalmente viável tentar buscar um parceiro, mas não dá para depender só disso. Por exemplo, quando o Corinthians trouxe o Paulinho, alguns anos atrás, a Taunsa disse que iria pagar e não pagou. Então imagine, de repente, aparecem aí uma ou duas, três empresas que falam que vão pagar o Memphis, acabam tendo grandes divulgações e aí acabam não pagando. Então é preciso fechar com empresas que, sinceramente, acabem apresentando garantias. Isso não é fácil acontecer. Na questão esportiva, o Fernando Diniz quer o Memphis, conta com o Memphis, o executivo de futebol também quer a permanência do Memphis. Então não dá para o treinador ficar contando com um jogador que de repente vai embora. Isso acaba atrapalhando o elenco, acaba atrapalhando o desenvolvimento. Desde que o Memphis se machucou, acredito que já são 10 jogos que ele está fora. Com o Fernando Diniz, para se ter uma noção, o Diniz já acaba construindo uma equipe sem o Memphis. Claro, na visão do Diniz com o Memphis, o Corinthians ganha muita qualidade, mas eu particularmente acho que o Corinthians tem que resolver logo, tem que definir de uma vez por todas, convoca uma coletiva, explica que o Memphis não vai ficar por causa disso, daquilo, se despede do jogador, de repente até tenta se livrar do último mês de salário dele, ou se for para permanecer, antes de até aparecerem empresas, é o Corinthians que tem que, sinceramente, ser o principal ali para honrar os compromissos do jogador. Enfim, vamos aguardar. Acredito que nos próximos dias teremos uma definição sobre se o Memphis fica ou não. Eu, particularmente, já disse a vocês que eu gostaria que o Memphis ficasse, mas claro que eu gostaria que um Memphis também que tivesse mais minutagens dentro de campo. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre a grande novidade. Finalmente, uma grande novidade. O Corinthians e a Nike finalmente anunciaram as novas camisas dessa temporada de 2026. Enfim, as novas camisas foram lançadas, destacando que tivemos até algumas polêmicas com informações aí dizendo que o Corinthians iria notificar a Nike pelo atraso na entrega das novas camisas, destacando que a intenção da diretoria do Corinthians era ter já feito a estreia da nova camisa no dia 1º de abril em jogo contra o Fluminense no Maracanã. Por quê? Porque a nova camisa, ela faz a homenagem à invasão onde mais de 70 mil corintianos invadiram o Maracanã em 1976, jogo justamente contra a equipe do Fluminense, mas a Nike não entregou, e aí, como eu disse a vocês, algumas polêmicas surgiram, mas finalmente estão aí as novas camisas dessa nova temporada, camisas que, sinceramente, estão lindas demais, como estamos vendo, a camisa
principal, a uniforme número 1, inteiramente em um tom creme claro, resgata elementos visuais do uniforme utilizado naquele jogo histórico com o escudo do clube utilizado na década de 70, conectando o passado e presente. A camisa número 2 apresenta uma versão listrada em preto e branco, com gola e mangas brancas. O modelo também mantém o escudo clássico utilizado na época. Lembrando que essas novas camisas, elas já estão à disposição para as vendas, tanto nos sites oficiais do clube, quanto também na página oficial da Nike, claro, em todas as lojas oficiais do Corinthians. Então, finalmente, as novas camisas dessa temporada foram lançadas. A minha opinião quanto ao lançamento das novas camisas, até que enfim, as novas camisas lançadas. E claro, já temos as datas para as estreias das novas camisas. O uniforme número 2 vai ser domingo contra o São Paulo, clássico da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Inclusive, o Corinthians teve que pedir uma autorização para a CBF para poder utilizar essas novas camisas. Agora, a camisa número 1, ela será utilizada contra a equipe do Botafogo. E esse jogo em que o Timão vai jogar fora de casa. Então, para mim, sinceramente, as camisas ficaram lindas, espetaculares, essas novas camisas, mas, sinceramente, por incrível que pareça, eu tenho algo para chamar a atenção de vocês e eu tenho que falar sobre os preços. Tanto A1 quanto A2 modelos de jogadores, R$ 749,99. As camisas modelos para torcedores, as camisas que têm um tecido inferior, R$ 399,99. Camisa torcedor infantil, R$ 349,99. Preços absurdos. A camisa de jogador, para vocês terem uma ideia, com todos os patrocinadores, ela vai alcançar R$1.000, vai ultrapassar R$1.000. Então, caras, infelizmente, caras, e são as camisas do time do povo. Essa é a crítica que eu tenho para fazer. Eu, particularmente, fico triste com isso, sinceramente, para a maioria, uma grande maioria de corintianos, valores inacessíveis, sendo as camisas de jogadores e também as de torcedores, e aí que, de repente, os outros mercados acabem aparecendo. Então, as camisas, volto a dizer, ficaram espetaculares, lindas. Corinthians apresentou a grande novidade. Muitos corintianos estavam eufóricos aguardando o lançamento dessas camisas. Então, finalmente, a grande novidade que o torcedor corintiano estava esperando. Mas os preços estão bastante complicados. Enfim, camisas lançadas, datas das estreias já temos. Vamos agora torcer, né, para que as novas camisas deem sorte, que o Timão consiga sair do Z4 e, claro, tenhamos aí sequências da Copa do Brasil avançando também na Libertadores da América. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais. Porque aqui sim, é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!